Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Deus seja louvado, né? Estamos na casa do Pai mais uma vez para adorar, para exaltar, para render graças e glórias, porque Ele é todo para que possamos adorá-lo e exaltar o nome do Senhor para todo sempre. Aleluia, Jesus. Você que veio na casa do Pai, vamos colocar de pé, vamos adorar, vamos agradecer, vamos buscar a Ele em oração neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido e amado Deus, diante de Ti nos colocamos neste momento, Papai do céu, para Te adorar, para Te exaltar, Senhor, na Tua casa de oração. Meu Deus e meu Pai, nesta noite, Senhor amado, onde viemos aqui, Jesus querido, oh Deus, nesta noite de cura e de libertação, ó Pai. Sabemos que Tu já se faz presente com os Teus anjos, Senhor. O Senhor já está aqui, Senhor amado, ministrando o Teu poder a todos que já chegaram, aqueles que ainda vão chegar. Meu Deus e meu Pai, aqueles que estão em casa assistindo. Meu Deus e meu Pai, vem ministrando a Tua graça, o Teu poder e a Tua cura nesta noite, Paizinho querido. Obrigado, Senhor, por mais um dia na Tua presença. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é fiel e cumpre tudo aquilo que o Senhor tem, Pai, dito na Tua palavra. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe a palavra do Senhor nesta noite, abra no Salmo. Vamos ler Salmo 8. Glória a Deus. Vamos ler o Salmo 8, capítulo 8, o versículo 9. E também vamos ler o capítulo 9, vamos ler os 2 primeiros versículos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, santo é o Teu nome. Todos acharam? Amém? Ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. Eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as Tuas maravilhas. E em Ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. A palavra do Senhor diz para nós nesta noite: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o Teu nome sobre toda a terra. É maravilhoso nós podermos ver o quão é admirável esse Deus que nos dá graça todos os dias de estarmos na casa dEle, na presença dEle, despertarmos todos os dias com saúde, com paz, com alegria, com trabalho. Todos que pode dizer muito obrigado, Senhor, quando acorda e quando vai dormir, né? Muito obrigado, Senhor, porque é tão maravilhoso. Nós temos que louvar e adorar o Senhor sempre. Aqui também no versículo 9 diz: eu Te louvarei, Senhor, de todo o meu coração e cantarei todas as Tuas maravilhas. Nós temos que louvar o Senhor todos os momentos das nossas vidas, na luta, na dificuldade, porque quando estamos tristes, se nós não buscarmos o Senhor e não o adorar, nós vamos ficar mais tristes. Quando estamos doentes, se não buscarmos o Senhor em adoração, nós ficamos mais doentes. E quando a gente se dobra diante desse Deus e começa a adorar, as coisas começam a ficar leves nas nossas vidas. Então, irmãos, quando estamos com um problema, com uma dificuldade, temos que só adorar, só render graças a Ele, que daí Ele manifesta toda a glória dEle nas nossas vidas. E o versículo 2 aqui diz: em Ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao Teu nome, ó Altíssimo. É tão tremendo esse versículo, irmãos. É tão tremendo, porque a palavra de Deus diz que nós temos que saltar de alegria, que temos que adorar, que buscar Ele todos os momentos, na tristeza, na dificuldade, na luta, nas batalhas. Como ultimamente é mais batalha, né? Nós temos visto tanta guerra, tanta batalha, tanta luta, tanta dificuldade. O tempo está voando, nós não temos mais tempo de fazer nada, nem de nada mesmo. Quando a gente vê, amanheceu, já anoiteceu e a gente às vezes não fez nada. Então, irmãos, vamos despertar enquanto a palavra de Deus diz, enquanto podemos o achar, porque a volta do Senhor está muito próxima. Não temos mais tempo, irmãos, mais tempos de nada,
de nada mesmo. Então vamos adorar enquanto nós podemos, vamos buscar Ele em oração, em jejum, estarmos na presença dEle todos os momentos que nós podemos, porque só assim vamos vencer tudo que tem pela frente. Amém? Que o Senhor nos dê força, vigor, renovo todos os dias, é só isso que temos que pedir. E aí Ele dá todas as outras coisas, vem sobre as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Então vamos adorar Ele, agradecer nesta noite, louvar e render a glória, porque só Ele que é digno de toda a honra e glória. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Paizinho querido e amado Deus, diante de Ti, Senhor, te agradecemos por esse momento tão precioso. Pai, agora, Senhor, vem receber os adoradores da Tua casa. Podemos adorar a Ti, Senhor, temos voz, Senhor. O Senhor nos deu oportunidade. Quantos queriam estar aqui, estão enfermos, estão doentes, estão impossibilitados, estão trabalhando, não pode estar. Mas o Senhor já está aqui, Senhor, abençoando, Senhor, derramando da Tua graça, da Tua unção. Então, Pai, recebe agora, Senhor, o nosso carinho, o nosso amor, aquilo que temos de melhor no nosso coração para Te adorar e Te exaltar. Vem, Senhor amado, vem Espírito Santo de Deus, para que, Senhor amado, Senhor, o louvor chegue até os Teus ouvidos, Pai, com todo o nosso amor e o nosso coração, e que cheira, Senhor, suave diante das Tuas narinas, ó Pai, porque, Senhor amado, nós Te amamos e Te exaltamos, Pai. Todo o nosso coração está em Ti, Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. E também já vai preparando, Senhor, o nosso coração, os nossos ouvidos, Pai, para ouvir a Tua palavra. Aquilo que o Senhor tem nesta noite aos nossos corações, Jesus querido. Abençoa, Senhor. Move as águas sobre, Senhor, este lugar. Move o Teu poder, Senhor, sobre este lugar. Move a vida, Senhor, sobre este lugar. Porque o Senhor se faz presente, Papai do céu. O Senhor se movimenta neste lugar, Paizinho querido. Hari Kalamashi Andalaia. O Teu poder está neste lugar, movendo as águas. Kalamashi Andalaias. Obrigado, Jesus querido, porque Tu és tremendo e é fiel, Pai. Fica conosco, Pai, e recebe o nosso carinho. Em nome de Jesus, Pai. Aplauda esse Deus todo-poderoso, que é digno de toda a nossa adoração, o nosso louvor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Paz seja convosco. A palavra do Senhor diz que o Senhor, Ele continua buscando, procurando pelos verdadeiros adoradores. Veja bem, o Senhor, Ele não procura cantores. O Senhor não procura simplesmente músicos. O Senhor não procura algo técnico, algo de rotina. Não, o Senhor procura adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Por isso, todos os dias nós temos que valorizar a presença do Senhor e pedir a Ele: Senhor, eu quero ser muito mais, eu quero ser um adorador diante de Ti. Pedir para o Senhor renovar o nosso interior, pedir para o Senhor nos limpar, e para que nós possamos entoar a Ele o melhor louvor, o verdadeiro louvor, e dar glória a Ele por aquilo que Ele é, louvá-lo por aquilo que Ele é, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Adorar a Jesus, o nosso Salvador, e ao Espírito Santo, o nosso Consolador. Você está preparado para louvar ao Senhor? Você prestou atenção no que a diaconisa Hermínia disse? O Senhor está agitando as águas. O Senhor está agitando, movendo as águas neste lugar. Deus manda dizer: canta naquele tempo, quando o anjo agitava a água ali no tanque, tinha que descer correndo primeiro, porque era limitado.
E a pessoa que descia era a pessoa que era curada naquele tanque. Hoje não há limite. Hoje o Senhor está agitando o tanque para mim e para você, para nós entrarmos, sermos sarados no corpo, na alma e no espírito. Não fique como espectador. Comece a adorar ao Senhor e se derramar diante dele. Não se preocupe com os seus problemas, com aquilo que você precisa resolver. Deixe por agora, entrega nas mãos do Senhor, porque Ele tem controle de todas as coisas. Agora, neste momento, adore a Ele, se entregue a Ele com o teu coração aberto, porque o Senhor está movendo as águas neste lugar. Mais do que aquilo que nós podemos imaginar. Por isso eu digo para você, não se preocupe, Deus está trabalhando. E você e eu precisamos entender que Deus também trabalha no silêncio. Muitas vezes a gente quer uma resposta, a gente quer que o Senhor fale, mas muitas vezes é um período de silêncio, de preparação para algo novo que Ele vai realizar. Amado, o Senhor, Ele manda dizer nessa noite que vai acontecer na sua vida aquilo que Ele te disse que vai acontecer. As bênçãos que Ele prometeu na sua palavra vão se cumprir. Você crê nisso? Você crê que a palavra do Senhor continua sendo viva ainda hoje? Que ela tem efeito ainda hoje? Então,
espere e traga à sua memória tudo aquilo que o Senhor já fez por ti, porque o nosso Deus, Ele está no nosso passado, no nosso presente e também já está nos esperando no futuro. Então, creia que no tempo do Senhor, o teu milagre vai acontecer. Amém. que é para nós
depositarmos nele toda a nossa ansiedade, porque ele cuida de nós. E a palavra diz mais, que ele ainda fala para mim e para você: olha, troca comigo o fardo que você está. Pega o meu fardo sobre você, porque ele é manso e suave. Muitas vezes a gente se preocupa demais, muitas vezes a gente coloca assim, empecilhos demais, e esquece que nós temos um lugar seguro em Deus, que nós temos a sua proteção, que nós temos o seu cuidado. E nós esquecemos também que o Senhor, ele não age na ansiedade, ele não age na murmuração, ele não age na preocupação excessiva, ele não age em momentos onde nós estamos focados simplesmente no problema, na situação. Mas o Senhor, ele age rapidamente quando nós cremos e descansamos nele. Porque o descansar é acreditar que Deus pode fazer e que ele está cuidando de tudo. Descansa nele. Obrigada, Ministério de Louvor. Deus abençoe, multiplique grandiosamente sobre a vida de vocês. Amém? Glória a Deus. Abra comigo a palavra do papai
No livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Gênesis 3, 15. Esse livro é fácil de achar, né? Os outros eu não sei, vamos ver. Mas os outros também são fáceis. Amém? 3,15, Gênesis diz assim: Deus falando, Deus Pai falando: e eu colocarei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Ela ferirá a tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Querido Jesus, aqui está a tua palavra. Continue, ó Espírito Santo, abrindo as Escrituras neste lugar. Continue falando conosco, ministrando a sua vontade, a sua verdade. Continue, Senhor Jesus, abrindo o nosso entendimento para compreender e o coração para entender as Escrituras, como a tua palavra diz. Então nós cremos, ó Deus, na verdade que liberta, que cura, que restaura, que salva, que transforma. A verdade é o Senhor Jesus. Nós cremos em Ti, Senhor, e a Tua presença é desejada aqui. Ainda mais, o Teu amor é desejado nesse lugar. E a Ti a honra, a glória, o louvor e a adoração sejam dados, Senhor. Vem, move os anjos que aqui estão. Move segundo o Teu querer e a Tua graça, para a glória do Teu santíssimo nome, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Muito bem. Amém? Glória a Deus. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, começa a revelação do plano da salvação. Deus criou todas as coisas, Deus formou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, dele a mulher, e Deus deu a terra para que o homem, quando eu falo homem, é o ser humano, governasse e dominasse sobre todas as coisas. E ele disse: crescer e multiplicar. E Deus deu toda a terra para eles. Tudo pertencia a eles. Como diz a palavra do Senhor, os céus são os céus do Senhor, mas a terra Ele deu aos homens. E a única coisa que o primeiro casal deveria fazer era obedecer os mandamentos de Deus que Ele já tinha liberado, falado para eles. Crescer e multiplicar, mandamento. Vocês vão cuidar de tudo, dominar sobre tudo, também era um mandamento. E havia um que Deus disse: não coma desta árvore aqui, que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma. Mas sabemos a história que infelizmente eles desobedeceram este mandamento. Então não adianta eu obedecer todos os mandamentos de Deus e não obedecer um, eu também, ali eu estarei desobedecendo todos os mandamentos. Então veja, aqui o Senhor revela o plano da salvação da humanidade. O plano da salvação, é sobre isso que eu vou falar hoje, daquilo que Deus ministrou no meu coração. Talvez você diga: mas pastora, eu já sou salvo, glória a Deus. Mas nós temos algo a aprender essa noite, como eu aprendi quando eu estava estudando, daquilo que o Senhor me direcionou. Eu aprendi coisas que falei: meu Deus, como a gente tem muito ainda a aprender. Eu gosto de estudar, posso dizer que eu sou uma pessoa estudiosa, gosto de estudar as coisas de Deus, tudo que falar a respeito de Deus, os segredos de Deus, gosto de estudar, gosto de aprender. Mas quanto mais aprendo, quanto mais estudo, vejo que ainda falta. Alô? Vejo que ainda falta
muito a aprender. Muito a aprender. Então veja, o plano da salvação. Deus deu uma ordem, a ordem foi desobedecida. O primeiro casal perde a oportunidade de viver na presença de Deus e eles são expulsos do paraíso, expulsos do Éden. Então nós vamos ver algumas bases importantes, alguns pilares importantes ou tópicos importantes da salvação. Primeiro, a graça do Pai. O Pai poderia ter fulminado o ser humano no jardim. Bom, vocês pecaram, então acabo aqui o meu projeto com a humanidade. Deus não fez, pela sua graça. Mas ali, nesse versículo, ele está falando do Messias, do libertador, do Salvador, daquele que viria para que a humanidade tivesse a oportunidade de voltar a ter comunhão com o Pai. Então aqui o Senhor começa a revelar, e toda a Escritura, até chegar a Jesus, você vai ver Deus revelando o seu plano da salvação. Porque a Escritura, toda a Escritura, de Gênesis a Apocalipse, está falando sobre o plano da salvação. A Bíblia toda, se você for resumir, o que a Bíblia fala do plano de salvação? O que a Bíblia fala de você? Do plano que Deus fez, planejou, projetou para salvar você, para salvar a sua alma, para salvar a sua vida. Toda a Bíblia fala desse plano, e o principal personagem deste plano para a salvação é o Senhor Jesus. Então todas as Escrituras, então nós vamos observar em alguns livros, eu não vou citar porque são muitas coisas, mas só vou fazer uma referência. Toda a Escritura, você vê nos livros proféticos, você vê nos livros em Salmo, você vê em livros que a palavra de Deus vai ensinando e vai trazendo profecias acerca da vida do Messias, que está revelando o que? O plano. Então a palavra de Deus fala o quê? Que ele nasceria de uma moça virgem, que ele nasceria em Belém. Com tudo isso, Deus foi revelando o plano da salvação para que o povo estivesse atento aos sinais. Que ele entraria montado no jumentinho, que ele seria pendurado no madeiro. Tudo isso, muitos anos, centenas de anos antes de Jesus vir. Ele seria morto como cordeiro, que ele seria o cordeiro pascal. Que tudo foi falando de Jesus, apontando para Jesus e anunciando o plano de resgate da humanidade através do Filho que Deus enviaria, do Filho que Deus ordenaria que todo mal estivesse ali cravado na cruz. Obrigada, pastora. Então nós precisamos estar atentos àquilo que Deus tem. O que Deus preparou para a tua alma? A certeza de termos a salvação. Porque muitas vezes nós vemos pessoas que não observam e não cuidam da sua salvação. Porque existem teologias da predestinação, teorias de uma vez salvo para sempre. Cada um acredita naquilo que achar que tem que acreditar. Mas só a verdade das Escrituras é que dá base para que eu possa crer em algo, e principalmente na verdade de Cristo. Então a graça do Pai me trouxe a oportunidade da salvação. E Jesus, a morte de Jesus, me dá a certeza da salvação. E a ressurreição dele me dá uma vida transformada. Porque ele mudou a história da humanidade. Abra comigo Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Opa. Efésios capítulo 2, versículo 8.
Diz assim a palavra do Pai. Esse todo cristão precisa saber decor, né? Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que nenhum homem se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus estabeleceu para que andássemos nelas. Então a graça é de graça. A graça é de graça e a salvação é de graça para mim. Mas Jesus pagou um alto preço para que eu tivesse a salvação da minha alma, para que eu tivesse a oportunidade de estar na presença do Deus Pai, Criador do céu e da terra, o Deus de Israel. E uma outra base importante, nós temos que entender que não há salvação sem a fé em Jesus. Não tem salvação sem Jesus. Não tem. Ah, mas eu vou me salvar pelas minhas obras, pelas minhas caridades, eu vou fazer coisas boas e eu vou morrer de mim na minha alma. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então alguém tinha que ter derramado sangue. Seria eu? Mas Jesus disse, eu vou no seu lugar. Seria você? Mas Jesus disse, eu vou no teu lugar. E foi exatamente isso que ele fez. Abra comigo lá em Romanos, um pouquinho para trás aqui. Você vai encontrar Romanos capítulo 4. Um pouquinho para trás aí você vai encontrar Romanos 4, versículo 25. Diz assim a palavra do Pai: o qual foi entregue por nossas ofensas e ressuscitou para a nossa justificação. Então Jesus tomou o meu e o teu lugar, para que você fosse considerado inocente. Ele pagou a minha e a tua dívida, para que nós fôssemos considerados inocentes, e pela ressurreição dele sermos justificados. Justificado significa ser considerado justo ou inocente. Se nós olhássemos para nós mesmos diante de um espelho espiritual, veríamos em nós inocência? Com certeza não. Mas Jesus, ele tomou o nosso lugar para que nós fôssemos considerados inocentes. E tem muitos que não valorizam o que ele fez. Infelizmente nós vemos isso hoje. Em Gálatas capítulo 1, versículo 4, veja lá. Olha que interessante. A palavra de Deus é poderosa. Poderosa, poderosa. Diz assim a palavra do Pai. Gálatas 1, 4. O qual se deu por nossos pecados, para que pudesse nos livrar do presente mundo maligno, conforme a vontade de Deus e nosso Pai. O Senhor Jesus se entregou para que você tivesse a oportunidade da vida eterna com Ele, porque a vida eterna tem dois lugares para se viver eternamente: com Deus e sem Deus. Mas Jesus se entregou voluntariamente. Por isso que nós precisamos deixar registrado no nosso coração. E a pergunta é: quem matou Jesus? Ah, foi os judeus. Ah, foram os romanos. Quem crucificou Jesus? Claro que foram os romanos. Mas o que eles faziam para as pessoas morrerem rapidamente? Quebravam suas pernas, porque o apoio ficava nas pernas. Porque a morte de cruz é uma morte de sufocamento, acredite se quiser. É uma morte de sufocamento, porque os braços estão presos e as pernas, o pé preso naquele toquinho que fica ali embaixo, né? Ficava ali embaixo. Então, a pessoa levantava, empurrava as pernas para respirar.
Se for ver uma análise de medicina, anatomia, há um sufocamento. Então quebra essas pernas para que eles não conseguissem levantar para respirar. Quando eles vão até Jesus para quebrar as pernas, para morrer logo, como fez com os outros dois, porque já ia ser o sábado, né, o Shabat, não podia fazer o sepultamento nesse dia. Até hoje os judeus não sepultam no sábado. Eles chegaram lá, Jesus já tinha morrido. E Jesus disse o quê? Está consumado nas tuas mãos, Pai, eu entrego o meu espírito. Então quem matou Jesus? A palavra de ele mesmo diz: eu entrego minha vida para depois tomá-la. Mas ele morreu por causa de quem? Da humanidade, cada um de nós. Entende a diferença de quem matou Jesus e por que ele morreu? Ninguém matou Jesus, ele se entregou e ele morreu por toda a humanidade, por cada um de nós. Então a morte de Jesus foi uma morte voluntária. Ele simplesmente pegou o meu lugar, pegou o seu lugar, para que você fosse considerado inocente e tivesse a oportunidade de entrar na vida eterna. Em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, diz assim: aquele que em seu próprio corpo levou nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver a justiça, e pelas suas pisaduras fostes curados. Essa é uma das bases importantes do plano da salvação: nos resgatar, perdoar os nossos pecados, nos purificar com o sangue do Cordeiro e mudar radicalmente a nossa história. Como diz João 3,16, tão conhecido, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus fez tudo isso por amor. Então as Escrituras, ela precisa ser a minha única regra de fé e de verdade. Está sendo incutido na mente das pessoas muitas coisas. Esse livro é ultrapassado. Esse livro precisa ser reescrito. Esse livro faz acepção de pessoas e usam termos que não quero repetir aqui. Isso aqui não é de Deus. Isso aqui foi homens que escreveram. Isso aqui é isso ou aquilo. Mas aquele que entende o plano da salvação tem que ter as Escrituras como única regra de fé e verdade, e não deixar incutir, por ser colocado na mente ou no coração, qualquer tipo de ensinamento que não corresponde àquilo que a palavra de Deus tem para nós. Então nós precisamos tomar muito cuidado. Então a salvação é uma mudança de vida. Quando a pessoa ela é salva, ela entrega a vida para Jesus, tem que haver uma mudança radical de vida. Mas o radical que eu falo não é de maneira religiosa. Agora a pessoa é religioso. Não, a religiosidade nos afasta de Deus. A religiosidade foi criada por homens. Nós nos tornamos novas criaturas, novas pessoas. Como o apóstolo Paulo fala: se você está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, isso que tudo se fez novo. Então essas coisas velhas é a minha maneira de falar, minha maneira de pensar, minha maneira de agir, minha maneira de vestir. Muita coisa precisa ser transformada. A salvação, ela transforma o ser humano de dentro para fora. De dentro para fora.
porque eu entrego a minha vida a Jesus e Ele entra no meu coração. E Ele vai me ensinando a importância da salvação. E nós temos que guardar a nossa salvação todos os dias. Porque Satanás, ele sempre vai tentar fazer com que a gente desvie para um lado, desvie para o outro. Volte àquela mesma atitude da velha criatura. Então a salvação, ela é uma mudança de vida. A mudança de uma condenada à morte. Veja, a salvação é exatamente isso. É uma mudança. E é o livramento daquela que era considerada para a morte. Você já ouviu falar, nos Estados Unidos tem pena de morte? E já quantas vezes a gente já ouviu histórias de que na última hora que a pessoa ia ser morta, de repente entra uma liminar do governador, que cada estado lá de um jeito, entra uma liminar do governador e livra aquela pessoa da morte. Ele estava condenado à morte, mas alguém agiu com salvação. E com Jesus é exatamente assim. Você, eu, toda a humanidade estávamos condenados à morte. Mas o governador do mundo, o Senhor dos Senhores, Ele entrou com uma liminar através do sangue dele. E nos deu libertação, livramento, justificou a nossa vida, perdoou os pecados cometidos e ainda nos deu a oportunidade da vida eterna. Então esse é o perdão que Jesus dá para aquele que é condenado à morte. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. Não é verdade? Como a palavra de Deus nos ensina em Romanos: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos nós, através de Adão, pela semente de Adão, pecamos. Mas o Senhor, Ele veio para nos dar a oportunidade da salvação através de Cristo Jesus. E eu quero dizer para você, nós temos que manter a salvação. Nós estamos chegando nos últimos dias nessa terra. E nós temos que guardar a nossa salvação. E a salvação passa pelo crer. Preciso crer. Quem crer e for batizado será salvo, disse Jesus. Quem não crer será condenado. Eu preciso crer. A palavra de Deus nos ensina muito claro. Quando João Batista estava batizando, ele disse: arrependei-vos, porque está se aproximando o reino de Deus. Quando Jesus chega, ele diz: arrependei-vos, porque vos é chegado o reino de Deus. Então nós precisamos entender que Jesus é a manifestação do plano da salvação. E eu preciso seguir a Jesus, seguir a sua palavra, seguir as Escrituras, manter a minha fé, manter a minha esperança, manter a minha confiança. E andar nessa terra como alguém que é nascido de novo, como Jesus ensinou para Nicodemos. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus e não pode entrar no reino de Deus. Para isso tem que haver a salvação. Ninguém pode entrar no reino de Deus senão pela salvação através do Senhor Jesus. Não pode. Então o plano da salvação, ele envolve a criação, a queda e a expiação através de Jesus. E a expiação é a morte dele lá na cruz. É o sangue dele derramado. E a palavra expiação é tão interessante. Às vezes a gente escuta uns termos diferentes, lê uns termos diferentes, principalmente nas Escrituras. Mas expiação é purificação de crime. Quando se sacrificavam os animais no templo para a purificação dos pecados, é exatamente isso. O sangue derramado purificava daquele pecado. O sangue de Jesus, a expiação de Jesus, a morte de Jesus, o sangue dele derramado,
é para me purificar dos meus crimes. E crime, pastor, você é criminosa? Tudo que é pecado é crime. Crime contra Deus, crime contra o outro. Crime. Então veja que Jesus, ele traz para nós o poder de termos a purificação dos nossos pecados através do sangue dele. Jesus estava muito bem lá na glória, mas como diz a palavra, ele abriu mão da sua glória. Ele se fez carne e habitou entre nós. Era amado por muitos enquanto tinha algum favor dele. E foi odiado por alguns, por todos, alguns, porque não tinha dele o que eles queriam. Que era poder, glória e riqueza. Mas toda a humanidade que se dobrar diante dele, certamente terá o poder da salvação em si. Colossenses 2,14 fala sobre a escritura ou cédula de dívida. Vamos ver aqui. Quando Jesus morre na cruz, ali a minha, a tua dívida é cravada junto com ele. Ali os pregos são cravados nas mãos, nos pés de Jesus. Ali a minha, a tua dívida também está cravada. Cancelou a dívida. Cédula, se a tua Bíblia estiver escrito cédula, significa conta de dívida. Versículo 14, Colossenses 2. Apagando a escrita de ordenanças que era contra nós, o qual nos era contrária, tirou-a do meio de nós, cravando-a na sua cruz. Quando o diabo começar a atacar sua alma, sua vida, sua mente, com situações ou erros do passado, ou situações que você está vivendo no presente, fala para ele que o lugar dele é lá na cruz. Se ele quiser te cobrar alguma dívida, fala, olha, vai tratar porque ele cravou ela lá na cruz, ela não me pertence mais, não está mais em minhas mãos, foi cravada na cruz. Quando Jesus disse está consumado, a palavra consumado no hebraico significa está pago a dívida. Está pago. Pronto. O plano da salvação está consumado, está feito, está terminado aqui. O plano da salvação está concluído. Todos que se voltarem a mim, certamente terão os seus pecados perdoados, o seu corpo curado, a sua alma salva. Acabou aqui, está terminado. E quando Jesus ressuscita, então ali ele coloca tudo diante do Pai, porque tudo mal que possa vir contra a nossa vida já foi selado por ele. Eu quero falar algo bastante interessante aqui. Apocalipse capítulo 2, vamos lá, no final. Apocalipse 2, versículo 10. Eu vou ler dois versículos aqui. O 10 e o 17. Olha que maravilha. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aquele que vencer não será ferido. Desculpa. Eu estava lendo demais, perdão. Capítulo 2, versículo 10. Não temais essas coisas que tu sofrerás. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis tribulações por 10 dias. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da... Está falando de manter a salvação. Olha o versículo 17. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, eu darei de comer maná escondido. Até aqui, depois a gente lê o resto. Ok.
O plano da salvação terminou na cruz, na ressurreição, mas o que nos espera na eternidade? O Senhor é aquele que traz para nós a revelação de que há uma eternidade. E que através do Senhor Jesus, nós podemos estar na eternidade com o Pai. E aqui na eternidade, Jesus falando ao apóstolo João, que aquele que vencer, aquele que ficar até o fim, aquele que permanecer, aquele que guardar a sua salvação, aquele que não recuar, primeiro, sendo fiel até a morte, vai receber a coroa da vida. E aqui, aquele que também vencer, ele vai receber o maná. Lá no deserto se comia o maná, que desceu por mais de 40 anos o maná no deserto. O maná é escondido, que é o alimento que Deus tem preparado para nós. A mesa, o banquete, haverá no céu um banquete. Haverá na eternidade um alimento que ainda não nos foi revelado, por isso que fala maná escondido, é um alimento que não nos foi revelado ainda. Mas é algo poderoso, algo precioso. Algo extremamente precioso. Olha ainda o que diz. E darei uma pedra branca, escrito na pedra um novo nome, que nenhum homem conhece, senão aquele que o recebe. Você sabia que lá na eternidade você vai receber uma pedra branca com um novo nome? Talvez alguns não gostem do seu nome, mas calma, que lá tem outro nome. Aqui na terra, os nossos pais deram nome, os avós, alguém deu nome. Mas Deus tem um nome reservado para você na eternidade. Por isso eu tenho que manter a minha salvação, para eu chegar lá e saber que maná que é esse e que nome é esse. Mas muito bem, nós sabemos que as Escrituras, existem muitas coisas dentro das Escrituras que é fácil para um judeu entender, porque são costumes daquela época. É fácil para os gregos, em que eles estavam evangelizando ali, entender, porque também era daquela época. É fácil que alguns romanos entenderem, porque também era daquela época. Então eu quero dizer algo para vocês sobre essa pedrinha branca. Não foi à toa que Deus revelou isso através de Jesus para João. Uma pedrinha, não tem a pedrinha para ele. Olha, menina, dá uma pedrinha para mim. A Emília só não tem a pedrinha, a Emília é ligeira. Muito bem. Quando uma pessoa era levada no júri pelo povo romano ou grego, eles tinham 2 pedras para poder falar se a pessoa estava sendo inocentada ou condenada. Quando a pessoa era condenada, eles entregavam para ela uma pedra preta. Você está condenado. Agora, quando ela era inocentada, a pessoa recebeu a pedra branca. Então veja, o plano todo da salvação é para que você também receba uma pedrinha branca com um novo nome, para ser justificado diante do Supremo Tribunal. Essa não está muito branca, né? Não tem problema. Não, tá bom, tá ótimo. Todo mundo entendeu que a pedra, ela era branca, não era muito branca. Essa pedra é cheia de pecado. Mas você entendeu? Então o Senhor, Ele veio para isso. O plano da salvação é para que Ele te entregue uma pedra branca, mostrando que você foi inocentado pelo sangue do Cordeiro diante do júri, do Supremo Tribunal do Senhor, do eterno juiz.
para você, tá bom, meu bem, pode. Tá mais branquinha? Tá mais branquinha? Essa já tá mais perdoada? Essa já não é mais perdoada. É que ainda não foi lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Mas deu para você entender, né? Então veja, também naquela época de João, as pessoas pobres recebiam pedras brancas para poder retirar o alimento que o governo dava. Então lá na eternidade nós vamos receber o quê? O maná, o alimento que só Deus pode dar para aqueles que têm o coração humilde. Bem-aventurados são os pobres. Mas não é pobre de pobreza, de miséria. Está falando de humildade. Está falando de pessoas que dependem de Deus e não simplesmente daquilo que acham que pode ser. Então elas recebiam pedra branca para receber alimentos. Então o Senhor nos dá a pedra branca dizendo: eu vou te dar um alimento que você não conhece. Você vai comer da árvore, das folhas da árvore que estão lá no rio, próximo ali ao rio da vida, no meio do paraíso. E as suas folhas curam as nações. Você vai se alimentar de algo poderoso, porque o alimento que é o maná também traz revelações de coisas que nós não temos aqui na terra, que nos será revelada na eternidade. E também os romanos faziam o seguinte: quando eles tinham filhos, enquanto o pai não falasse nada, o filho não tinha pai. Não tinha pai. Então a criança, depois de 8 ou 9 dias, era colocada assim no chão, no pé do pai. Se o pai não pegasse a criança era considerada órfã, sem pai. Mas se o pai pegasse a criança e levantasse para o alto, então aquela criança era considerada filha daquele pai. Então mesmo com o pai vivo, se ele rejeitasse, a criança era considerada órfã. Mas se o pai levantasse aquela criança, então aquela criança recebia uma pedra branca. E ali era escrito o nome dela e o nome da família do pai. Então ela tinha nome, tinha pai e tinha família. Você entende por que o pai, no plano da salvação, ele quer te dar a identidade de filho? Aleluia. Ele pega você no colo, ele não te rejeita, você não é órfão. Aleluia. Você recebe uma pedra com o seu nome escrito nela, o teu nome, um novo nome, e ali está também o nome do teu pai. Aleluia. Esse é o plano simples da salvação. O teu pai não te rejeita. O teu pai está esperando você com uma pedrinha branca com um novo nome, que ninguém conhece, só ele. Aí ele vai dizer para você: você é meu povo, eu sou teu Deus. Você é meu filho, eu sou teu filho. Eu não te rejeito nem diante dos homens, nem na eternidade. Agora, se eu rejeitar o maná, se eu rejeitar a pedrinha branca e for para uma outra eternidade, um outro lugar na eternidade, certamente não terei identidade de filho. Não terei a identidade. A pedrinha branca com o nome da criança era a certidão de nascimento de hoje. Por isso eu preciso nascer de novo para ver e entrar no reino de Deus. Eu preciso nascer de novo para comer o maná, receber a coroa e receber a pedrinha com o meu nome de novo. Amados, nós precisamos manter a salvação.
todo dia da nossa vida. Todo dia. Fecha os teus olhos. Coloque a mão no teu coração. Entregue mais uma vez a tua vida a Jesus. Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que você nasceu de novo? Você tem certeza que essa pedrinha está lá te esperando? Que o maná está lá te esperando? Que a tua coroa está lá te esperando? Que o teu pai está lá te esperando? Ele está. Pode ter certeza disso. Mas eu tenho que guardar a minha salvação para estar lá. Diga, Senhor Jesus, eu creio que Tu és o Filho de Deus. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Eu perdoo e abençoo todos que têm ofendido. Pai, Filho, Espírito Santo, entra no meu coração. Ensina-me a andar contigo aqui na terra, para que eu possa viver contigo por toda a eternidade. Em nome de Jesus, nesse momento, rejeito, renego, renuncio, desautorizo e amarro todo demônio, do maior ao menor, e ordeno bater e tirar da minha vida, da minha família, em nome de Jesus. E que o Senhor agora me revista com o sangue do Cordeiro. Lava-me, purifica-me, porque eu creio no plano da salvação. Creio que o Senhor morreu no meu lugar, que o Senhor derramou teu sangue no meu lugar, e através da sua morte e da sua ressurreição, eu tenho vida, vida abundante, e tenho a certeza da vida eterna. Em nome de Jesus, me cubra com o sangue e me lave, a mim e a minha família. Eu fecho a porta do inferno para a minha vida, para a minha família, em nome de Jesus, e abro as portas dos céus, pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor Jesus, que venha sobre a minha vida e a minha família as tuas bênçãos poderosas. Ajuste e blinde a minha armadura espiritual, para que eu viva debaixo da tua mão, crendo na salvação através de Jesus. Amém. Eu vou me despedir de você que está assistindo. Que Deus abençoe você. Compartilhe o plano da salvação. É simples assim. Por isso que eu falei bem calminho, para todo mundo entender. Simples assim. Deus te abençoe. Shalom.